Vamos então dar início. Em nome do Centro de Competência, eu queria passar aqui a palavra ao engenheiro Pedro Magalhães, que vem representar hoje o Centro de Competências e dar as boas-vindas a todos os participantes. Engenheiro Pedro. Ok. Ora, muito boa tarde a todos, em nome do Centro de Competências. Hoje toca-me a mim representar o Centro de Competências, sou técnico da ANCOSE, que é um dos participantes no Centro de Competências. Estas sessões têm corrido muito bem. Desejo que esta continue a correr. Vou passar então a palavra ao doutor Noé Bárbara Ramiro Valentim para as apresentações. Exatamente. Ok, muito obrigado e bom trabalho. Obrigado, nós. Eu agora vou-vos apresentar o Luís Ernesto Reis. É um companheiro nosso que é natural de Cuba. É formado em medicina veterinária pela Universidade da Gramna, Cuba. É uma pessoa que ele também fez o doutoramento em medicina veterinária já aqui em Espanha, na Universidade de Lyon. É uma pessoa muito ativa, é uma pessoa que tem vários cursos de pós-graduação. É membro do Royal College of Veterinary Surgeons. Em termos de atividades profissionais, enquanto esteve em Cuba, para além de exercer funções como médico veterinário, foi também docente, imagino eu, que em escolas, tipo as nossas escolas agrárias, e também na universidade onde se formou de Gramna. Em Espanha tem estado ligado a uma série de associações de criadores e é um excelente, não se pode dizer de outra maneira, médico veterinário de campo. É uma pessoa sempre muito atenta aos desafios que vai encontrando no seu dia-a-dia e que procura resolver. Eu penso que todos vocês se lembram que na primeira apresentação o nosso colega Fernando Freire fez lá referência a um vaginoscópio no qual eles têm estado bastante envolvido. E depois é uma pessoa de uma disponibilidade total. Quando aqui há 2 anos o convidamos ou lhe pedimos exatamente para experimentar esse novo equipamento que estava a desenvolver, ele disponibilizou-se, veio cá e esteve a trabalhar connosco de alma e coração. Luís, quando quieras, por favor. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, ante todo, pedir disculpas una vez más. Cada vez que voy a Portugal tengo que hacerlo por lo del idioma. Sentiría más satisfecho si pudiera hablar vuestro idioma y entenderlos muy mejor cuando se aceleran un poco, que pierdo el hilo. Entonces, me habíais, habíamos hablado de que iba a dar una charla referente a la inseminación artificial en pequeños rumiantes. Disculpa un momento. Entonces, he querido hacer más o menos un bosquejo general de este tema, sin entrar en particularidades muy básicas del conocimiento de la reproducción en sí, porque considero que hemos visto en la actividad anterior el nivel de los participantes era bastante alto. Entonces, cualquier obviedad también digo que me disculpe. Bueno, para dar inicio les diré que, como todos sabemos, la reproducción es el motor económico de todas las explotaciones, y el manejo eficiente de todas las herramientas y medios que tenemos a nuestra disposición para hacer que los animales sean más productivos y lograr que las explotaciones sean rentables y viables, pues todo va a estar
encaminado a hacer una buena gestión tanto del manejo de los animales como de la reproducción. Y trabajamos con mamíferos que lo que necesitan. Luis, Luis, no te estamos escuchando. No te estamos escuchando. Creo que has cortado el sonido, además. A lo mejor la conexión de internet no está... Doutor Ramiro, eu peço, eu estava aqui a tentar, e provavelmente até fui eu pedi a todos os participantes, por favor, que desligassem as câmaras. O doutor Luís está com a conexão muito baixa e as câmaras de vídeo também não ajudam a carregar a imagem dele e o som. Pudessem desligar só os vídeos, deixar só o doutor Luís. Luis, lo que estamos haciendo es pedir a toda la gente para cerrar sus vídeos, porque tu conexión está un poco fraca. Se está escuchando con una serie de cortes, ¿entiendes? Y por eso, a lo mejor, si todos cerramos las cámaras de vídeo, que vamos a escuchar un poco mejor, ¿vale? Lo único que puedo hacer, porque tengo el router en el salón, aunque normalmente hay buena... Mira, tú tienes que tener tu cámara, además porque si quieres hacer partidas de tela de tu ordenador, pues tienes que estar conectado. Ahora todos los demás sí que podemos cerrarla para que tú puedas funcionar mejor, ¿vale? Vale. Entonces no hago nada, ¿no? Hay que seguir. Cuando quieras. Vale. Como no sé desde dónde comenzó a escucharse, me dice que la conexión es inestable. No sé si me está escuchando. Mira, yo creo que te vamos escuchando, pero por veces sí que se oye un poco... Espera, Ramiro, que voy a sacar la conexión al móvil. Vale. Si no, tendré que irme al salón y poner el cable. Vale. Cuando quieras, pues... Disculpa. Eu peço a todos... ¿Me escuchan? ¿No ha sido? Sí, estamos escuchando. No Ahora... sé por qué. ¿Sí? Sí, perfecto. Intentemos. Me voy al salón, ¿vale? Eu peço a todos os participantes um bocado agora de paciência, porque estas coisas acontecem. Eu confesso que ainda ontem, eu ia dizer ontem também estive numa conferência com o ICVAS e foi muito complicado. Eu vim aqui para a escola e nós temos ligação por fibra e ainda assim houve uma série de interferências. Graças a Deus estava aí um outro colega e através do computador dele
as coisas funcionaram melhor, eu não estava a conseguir o melhor som também, não por estar cortado, mas muito eco e portanto perturbava aos demais, portanto, ouvirem aquilo que eu estava a dizer. É só tentarmos esperar um bocadinho que ele ia mudar de sítio para tentar ter uma melhor ligação para falar connosco. Imagino que inclusive deve ter ido abaixo, porque a imagem dele ficou presa, portanto, ó, e realmente saiu. Agora, se quiséssemos complicar um bocadinho a vida à colega Sandra Sacotto, dizíamos que ela tinha que substituir o Luís hoje. E ela é capaz de dar qualquer coisinha de má. Não dava nada de mal, ainda não está. Estou a finalizar, mas já sabes que isto é tudo acima, não é acima da hora, mas pronto. Mas tem que se dar os últimos retoques, mas se fosse preciso também se fazia. Não seja por aí. Mas não, o professor Luís vai conseguir, ele deve estar a chegar. Eu acho que é preferível aguardarmos um bocadinho e depois temos toda a sessão com bastante qualidade. Acho que também não há problema só aguardarmos aqui mais um minutinho ou dois até ele fazer novamente a ligação. Espero que sim, espero que sim. Quem chegou agora não se assuste, estamos só à espera que o palestrante que nos está a falar de Espanha consiga encontrar um outro sítio onde tenha melhor ligação à net. Estávamos a ouvir com algumas interferências. Obrigado. Fernando, ¿me escucha? Alessandra, eu sou a tia começando a preparar qualquer coisa. Então, mas ele foi mudar de sala, não foi? Agora ainda demora um bocadinho. Digo isto só para nos precavermos, porque se pudéssemos no limite, se ele não conseguir breve, e se pudesse, já fazíamos isso.
Mais uma vez, para quem entrou só agora, pedir-vos desculpa, mas o nosso palestrante de hoje está com alguma dificuldade. Como vocês sabem, eu ia dizer que ele é espanhol, ele não é espanhol, é cubano, mas está a viver em Espanha e neste momento estará com alguma dificuldade no acesso à net. Ele começou a fazer a sua apresentação, mas estávamos com alguma dificuldade em ouvi-lo. O som estava muito entrecortado, está bem? Portanto, por favor, tenham um bocadinho de paciência para ver se ele consegue uma melhor ligação. Já está a voltar. Alô, olá, Luís. Tem o micro desligado. Tienes que conectar tu sonido. Vale, pues sí, ahora sí. Intenta hablar un poco para ver si te conseguimos escuchar bien. Vale. Nada, que cuando me fui a cambiar para el salón se desconectó todo y yo bloqueado el ordenador. Vale, vale. Entonces, Vale. cuando quieras, a lo mejor hay que puedes empezar porque hay gente que ha entrado ahorita y bueno, además porque te hemos escuchado bien durante los 3 minutos y de seguida se fue. ¿Vale? Bueno, les había dicho que intentaré no ser muy obvio en las ideas más básicas referente a la región animal y en particular de los pequeños rumiantes, y que como todo es la producción es el eslabón fundamental en una ganadería que tenga que producir leche y carne, ya que es una herramienta importante para hacer viable y sostenible nuestras explotaciones. En el caso de los animales con los que trabajamos, principalmente oveja y cabra, son mamíferos que se comportan como poliéstricos de días cortos, que van a tener su mayor actividad sexual en los meses donde el número de horas de luz es decreciente, es decir, en el segundo semestre para nuestra latitud, y es donde se produce un incremento tanto de la calidad seminal en los machos como la libido y la fertilidad. Entonces, actividades de reproducción y específicamente diseminación artificial, hay que tener en cuenta unos conocimientos básicos. ¿Sí? Luis, te seguimos escuchando muy mal. Es que el sonido está muy... Sandra, considera a minha proposta, por favor. Olha, eu não tenho ainda as coisas assim muito bem afinadas, mas posso fazer, vê lá, vê com ele. Se vês que ele não consegue, não há problema, a sério. Okay. Estás à vontade. Tá bem. Eu dá-me a ideia que às tantas vamos ter que lhe propor mesmo isso, porque provavelmente ele vai ter que procurar um outro sítio para conseguir uma ligação mais estável. Olha, dá-me só 2 minutos, pode ser? Vou só ali beber água. Está bem? Tá bem. Dá-me só 2, vem já.
Mais uma vez peço desculpa a todos. Ai, acontece, acontece. Vamos só esperar pelo Luís e ver se ele quiser e se não se importar, se propomos esta mudança, para depois funcione tudo melhor. Doutora Sandra, eu penso que o Dr. Ramiro deve estar Agora o Ramiro também caiu. Eu penso que ele deve estar a conversar com o Dr. Ok, não há problema, estejam à vontade, estejam à vontade. Nós Como temos vocês entenderem, tanto faz. quem entrou agora, de facto, estamos aqui com um problema de ligação com o orador que está em Espanha e estamos, acho que não vale a pena estar a insistir numa má ligação porque efetivamente não se vai perceber e não é esse o intuito. Penso que se calhar temos aqui a disponibilidade da doutora Sandra de apresentar hoje e fazer aqui uma pequena troca. Vamos ver se não há aqui uma alteração. Pedimos só um bocadinho mais de paciência. Obrigada a todos os que estão a manter e que estão a aguardar e pedimos desculpa. Eu estava a tentar falar com o Luís, mas não estou a conseguir. ¿Sí? Ah, vale. Luis, si quieres te cambio para mañana. Pronto, penso que de facto era o que eu tinha dito, portanto o Dr. Rami está a tentar aqui agilizar. Portanto, ao se manter então esta troca, a doutora Sandra que falaria amanhã, a doutora Sandra Sacoto da UTAD, e ela vai falar sobre a ecografia em pequenos ruminantes. Vamos só aguardar Mais um bocadinho. só para que se confirme então mesmo aqui esta troca.
Hola, Luis. No, te estaba llamando para te pedir si puedes hacer tu charla mañana. Es que hoy tenemos ahí Sandra y Sandra puede hacer, se puede reemplazar y mañana a lo mejor buscas un lugar mejor para poder hacer tu charla. ¿Puede? Vale. Bien, eso pasa, hombre. De nada. Va. Dios, adiós. Tá? Sandra? Sim, sim, estás-me a ouvir? Estou. Não te importas, então vamos fazer isso mesmo. Vamos pôr-te aqui agora. Eu falei com Ok, vamos ver como é que corre. Não te preocupes, corre perfeitamente. Não, vai correr bem. Não sei se queres dizer alguma coisa antes ou se quando quiseres. Bom, então vou tentar fazer uma apresentação rápida da colega, da Sandra Sacoto. Eu vou fazê-la, neste caso, assim, um bocadinho. De cor. A Sandra também tem formação base em engenharia técnica, tem também o seu mestrado. Fizeste mestrado, Sandra? Eu fiz o mestrado aqui na UTAD também, em produção animal, sim. Animal, exatamente, que é o mestrado da UTAD. É que nem todos os colegas fizeram, alguns passaram diretamente para o doutoramento. E o doutoramento é em ciência animal. Em ciência animal e também na área, em concreto na área da produção. Ela é professora também na UTAD e também sempre ligada à parte também da reprodução. E pronto, se não te importa, Sandra, desculpa lá. Pronto, eu vou tentar então, não faz mal, vou tentar compartilhar então a tela. Não sei se já conseguem ver. A iniciar. Tá? Eu estou a tentar pô-la só em modo de apresentação, que se calhar vê-se melhor. Não, podes pôr direito para se ver, não. E assim vê-se melhor? Ou... Tá? Tá. Obrigada. Pronto, obrigada. Então vamos lá. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui convosco, assim com esta surpresa, mas não tem mal, não tem mal nenhum. Agradeço o convite que o Centro de Competências de Caprinicultura me dirigiu para estar aqui presente convosco e poder partilhar algumas coisas dentro desta área em que eu vou trabalhando. Tal como o Ramiro falou, esta parte da ultrassonografia surgiu aqui mais no meu último percurso em termos académicos, nomeadamente no doutoramento, em que foi quando comecei a investir mais nesta área da ultrassonografia, e nomeadamente em pequenos ruminantes, e no caso, na altura foi na churra da terra quente, mas que é transversal depois aos pequenos ruminantes de uma forma geral. E hoje então o que me pediram foi para vir falar aqui um bocadinho de ultrassonografia. E a ultrassonografia objetivamente ligada aqui à reprodução animal, aos pequenos ruminantes e tentando enquadrar aqui um bocadinho no tema do workshop, que visa aqui o aumento da produtividade, mas também a preservação das raças caprinas. Eu acho que é uma ferramenta muito útil e que se utiliza nestas várias vertentes, que tem aqui uma polivalência que nos ajuda, não só em termos mais experimentais, mas também em termos mais aplicados, nós podemos melhorar alguns aspectos da reprodução, em termos de conhecimentos básicos e dos processos, mas também podemos aplicar isso no dia-a-dia das explorações e que eu acho e tenho esta convicção que nos trará certamente um outro caminho e uma outra forma de trabalharmos a reprodução nos pequenos ruminantes, obviamente de uma forma mais concreta e se calhar também mais eficaz e melhor em termos de resultados. A ecografia reprodutiva tem muitas aplicações dentro desta área. Nós conseguimos, de uma forma geral, fazer um diagnóstico precoce de várias situações ligadas aqui à fisiologia dos ciclos éstricos e à forma como as várias etapas vão decorrendo e podemos fazer o acompanhamento destas etapas
e perceber a necessidade ou não de intervir em algumas delas. Isto depois dependerá sempre dos nossos objetivos iniciais da avaliação, acompanhar a gestação, avaliar a ciclicidade das fêmeas, estudar a fisiologia ovárica e uterina. Também nos machos há uma aplicação mais ligada aqui ao desempenho e à produção espermática, nomeadamente à avaliação das gónadas, ao diagnóstico precoce da gestação, à estimativa da idade gestacional, ao número de fetos, à sua viabilidade e à sexagem, e também como técnica auxiliar para punção folicular de ovócitos. Isto são apenas algumas das áreas em que nós podemos aplicar a ecografia de uma forma geral aqui na área reprodutiva. Agora, ainda antes de avançar e também fazendo a ponte para alguns dos temas que já foram aqui debatidos anteriormente, nas sessões anteriores e que eu tive o prazer de assistir, eu acho que há algumas coisas aqui na reprodução que nós temos que se calhar pensar que isoladamente, se calhar muitas das coisas que falámos até hoje aqui, terão um custo que pode às vezes não fazer sentido, porque nós muitas vezes temos alguma tendência a ver as áreas de uma forma muito individualizada e não numa vertente multidisciplinar. Eu acho que isso é extremamente importante. Nós percebemos que as coisas muitas vezes não funcionam, não porque as técnicas não estejam afinadas ou não sejam bem aplicadas, mas porque esquecemos que há outros fatores extra-técnica que interferem aqui nos resultados que depois nos resultados que nós vamos obter. Eu aqui só gostava de destacar algumas coisas que eu fui aqui ouvindo e que tomei nota nas outras sessões e que eu acho que fazem aqui todo o sentido hoje de nós realçarmos, que é, alguém já falou e eu penso que foi a Ângela, na sessão dela, da questão dos registros. Os registros são muito importantes em todas as áreas ligadas à produção animal, mas aqui na reprodução assumem um ênfase especial, porque sem registros nós não conseguimos delinear nada, não conseguimos planificar, não conseguimos melhorar, não conseguimos perceber onde está o erro. E os registros aqui tornam-se essenciais. Também muitas vezes nós vemos estas práticas e estas tecnologias reprodutivas como um custo. E eu penso que alguém também já falou nisso numa das sessões anteriores, em que não devemos ver isto como um custo, mas sim como um investimento. E tal como o professor Luís Reis estava agora a dizer, não há resultados económicos bons numa exploração se a reprodução não for bem feita, não for bem conduzida. E isso é essencial, nós temos esta percepção, porque só melhorando o desempenho reprodutivo das nossas fêmeas e dos machos nas explorações, nós vamos conseguir ter também uma melhoria significativa nos resultados económicos e, se calhar de uma forma mais pragmática, conseguimos melhores resultados com menos esforço, se assim for possível. E por último, eu acho que há uma outra coisa muito importante, que é a ligação estreita que há e indissociável e que não podemos negligenciar entre a reprodução e a nutrição. Muitas vezes também as nossas práticas de maneio reprodutivas não dão os resultados adequados porque a nutrição, ao nível nutricional dos animais, assim não o permite. E isso também eu penso que tenha que ser sempre tido em conta quando nós pretendemos aumentar, eu não gosto muito do aumentar, otimizar, porque cada exploração é uma exploração, cada situação é uma situação e nós devemos trabalhar para, com os recursos que existem, com os animais que temos, com o seu potencial, otimizarmos o seu desempenho. Muitas vezes o maximizar é um erro, porque quer-se dar o passo maior que a perna e acaba-se por não conseguirmos aquilo a que nos tínhamos inicialmente proposto. Pronto, e depois deste preâmbulo, então, vamos efetivamente aqui à parte da ultrassonografia. Estas são algumas das vantagens dos ultrassons em relação a outras práticas possíveis de nós adotarmos quando queremos fazer uma avaliação reprodutiva das fêmeas e que todos nós conhecemos. Portanto, é uma prática não invasiva, possibilita-nos, no caso da ecografia em modo B, nós temos uma imagem em tempo real, apresenta-nos um plano tomográfico anatomomorfológico dos órgãos ou dos tecidos ou das estruturas que nós pretendemos avaliar e é uma técnica de elevada repetibilidade.
Portanto, muitas das práticas que existiam à data, e esta prática dos ultrassons não é nova, nem na área aplicada à parte da ciência animal é nova, mas tem vindo a ter um desenvolvimento muito acentuado nas últimas décadas em termos de aplicação e de criar patamares e percepções novas, como é que nós a podemos utilizar e como é que a podemos utilizar melhor. Mas estas vantagens e a repetibilidade aqui no caso da reprodução é um facto muito importante. O que nós tínhamos até à data eram práticas cirúrgicas que não permitiam esta repetibilidade, eram práticas invasivas, mesmo a questão do raio-x não nos permitia sequer a repetibilidade por questões de segurança para o animal e para o operador que pudesse ser feita repetidas vezes, quase que até ao limite de minuto a minuto nós podemos fazer ecografias, não é? E isso trouxe-nos aqui realmente um passo grande em termos de nós avaliarmos aquilo que pretendíamos e que eu e Nuno conseguíamos fazer, que era o genital feminino, a sua ciclicidade, os seus padrões de dinâmica folicular e tudo mais que nos permite esta prática dos ultrassons. Para isso, nós aqui não podemos fugir um bocadinho da física, eu sei que todos vós conhecem certamente isto, mas aqui até para encaixar, curiosamente eu hoje, a minha aula que dei no UTAD foi sobre ultrassonografia, foi sobre ecografia, e eu diria, e se calhar reforço aqui muitas vezes, o que às vezes o que estamos a ler descontextualizado muitas vezes não nos faz perceber a importância do porquê é que o estamos a ler ou a aprender ou a estudar. E quando, claro, que a gente fala em física, parece que, pronto, soa-nos aqui um papão e queremos fugir um bocadinho a este tema, mas este tema da física associada aqui aos princípios dos ultrassons ajuda-nos a perceber aquilo que é a nossa intenção final, que é depois de obtermos uma determinada imagem, independentemente da situação que estejamos a avaliar, porque é que a imagem surge assim? Como é que interpretamos aquela imagem e depois de fazermos esta interpretação, então, que procedimento é que vamos adotar? E se nós não soubermos o que aconteceu até aí e porque é que aconteceu até aí e deparamos-nos só com uma suposta interpretação de uma imagem, temos mais probabilidade de errar ou de não tirar as ilações que sejam mais pertinentes. E pronto, e aqui era para relembrar só algumas das características dos ultrassons que nos permitem fazer não só esta visualização do corte que estamos a efetuar, mas também perceber porque é que as imagens surgem com aquelas características e com aquele padrão. Os ultrassons são ondas sonoras com uma capacidade ou com uma frequência superior à audição humana, por isso é que se chamam ultrassons, que se direcionam como um feixe e que obedecem, como qualquer onda, às leis da reflexão e da refração. E isso é bom que nós recordemos, porque aí nós também percebemos porque é que face a um determinado obstáculo que a onda vai encontrar, porque é que ela se comporta de uma forma ou porque é que se comporta de outra forma, e obviamente o resultado final sempre disso é obtermos imagens com padrões diferentes. E depois tem outra grande vantagem, que mesmo de estruturas de pequeno tamanho, elas têm esta capacidade de interagir com estes objetos e provocar aquilo que nós desejamos que aconteçam, que é o retorno dos ecos à sonda para que seja possível formar então uma imagem. Algumas das desvantagens, ou pelo menos algumas noções que nós temos de ter que possa eventualmente comprometer a qualidade da imagem que nós vamos obter. Há uma fraca propagação dos ultrassons em meios gasosos, o que gera obviamente uma imagem de fraca qualidade e além disso cria uma barreira à progressão dos ultrassons. O exemplo mais clássico disto é a questão de nós termos que usar um gel, que é um gel condutor, que nos melhora substancialmente a qualidade da imagem e que nós colocamos entre a sonda e a zona onde vamos fazer a nossa leitura. Isso todos nós conhecemos, todos nós já fizemos ecografias e a dinâmica é exatamente a mesma. E que a quantidade dos ultrassons que vão ser refletidos depende obviamente das características da barreira acústica que este feixe vai encontrar, e porque alguns destes feixes
são de tal forma resistentes à passagem ou a serem atravessados por esta onda sonora que absorvem toda a energia da onda e não deixam energia suficiente para as estruturas que venham a seguir. Portanto, temos que ter aqui algumas noções que pode às vezes eventualmente comprometerem a qualidade da imagem que vai ser gerada. Pronto. Esta técnica baseia-se em técnicas que existem, como nomeadamente esta questão dos sonares, também existe em natureza, todos nós conhecemos o exemplo clássico dos morcegos, que usa os ultrassons como forma de comunicação e de ecolocalização, e a ideia é que esta onda sonora se propague no meio e que depois seja registado numa fase posterior aquilo que resulta da sua interação com um determinado objeto, que é o tal eco. E daí também o nome de ecografia. Muitas vezes nós temos alguma tendência em decorar os nomes. Eu às vezes digo, a ecografia é fácil de perceber, não é? É um gráfico de ecos. A nossa imagem é um gráfico de ecos. É isso que nós queremos que surja no final. Destas ondas sonoras, elas têm também as mesmas propriedades de outras ondas que nós conhecemos e propriedades aqui afetas também à física. E eu só trouxe isto aqui porque normalmente dos critérios que nós utilizamos para fazer a escolha da sonda com que vamos trabalhar é a frequência. E pronto, dizemos assim, olha, há esta gama de frequências de 3,5 a 12,5, pronto, e agora temos que escolher uma, mas vamos escolher com base no quê? E porquê é que a frequência é o nosso critério de escolha? A frequência é o nosso critério de escolha porque vai-nos fazer perceber quantos ciclos estão a ser emitidos por segundo. E isso vai-nos fazer aqui uma afetação direta com a qualidade da imagem que nós vamos obter. E isto faz-nos também perceber que muitas vezes o local onde nós vamos colocar a sonda, aquele que seja possível face a determinada situação, e a distância ao objeto que nós queremos visualizar também não deve ser um parâmetro que nós devemos negligenciar. Portanto, estes dois fatores, a qualidade da onda, no fundo, que está a ser emitida, que está muito relacionada com esta frequência, é um parâmetro determinante para nós conseguirmos gerar imagens de boa qualidade, que é isso que, no fundo, nos vai depois facilitar a nossa abordagem posterior. O comprimento de onda, normalmente, porque é que não se fala no que está no ponto 2, 3 e 4? Porque nós conseguimos relacionar o comprimento de onda com a frequência, que relacionam-se de forma inversa. A amplitude da onda tem aqui uma analogia direta com o comprimento da onda e a velocidade é aqui também um fator importante, porque a velocidade com que as ondas se propagam nos meios e quando eventualmente depois na fase subsequente os ecos retornam à sonda, isto é determinante para um fator discriminatório das sondas, que é fazer o tal plano real do corte que nós estamos a efetuar com esta observação, porque senão nós podíamos ter uma imagem, mas que em termos de posicionamento relativo das estruturas neste corte, nós podíamos não ter de uma forma real. As imagens podiam aparecer com a dimensão real, com o padrão ecográfico real, mas não em termos de posição relativa umas às outras. E esta qualidade de discriminação da velocidade com que os ecos retornam à sonda é importante para que realmente a imagem seja fidedigna do corte que nós estamos a efetuar. Ok? As sondas baseiam-se num princípio também muito simples, que é este efeito piezoelétrico, em que a corrente elétrica que é colocada ou que é transmitida aos cristais semicondutores que formam estas sondas provocam aqui uma alteração de uma mudança estrutural destes cristais semicondutores e é isto que leva à emissão destas ondas sonoras de alta frequência. Tudo isto se traduz dentro desta primeira parte do nosso instrumento de trabalho, que são, que vulgarmente nós chamamos de sondas ou também de transdutores. Algumas vezes também se efetua, também se ouve este termo para classificarmos esta parte esta parte do equipamento com que nós trabalhamos. E, essencialmente, a sonda tem aqui
um papel inicial de transmissor, portanto vai fazer a transmissão deste feixe de ultrassons, e uns milissegundos depois, portanto nós não temos esta sensação de que há aqui um tempo de emissão, um tempo de pausa e um tempo de escuta da sonda, mas a sonda tem efetivamente esta dupla função: emitir o feixe de ultrassons numa primeira fase e depois recebê-lo numa segunda fase, a tal recepção de escutar os ecos, e é isto que permite então depois, obviamente, a formação desta imagem bidimensional em tons de cinza, que é aquilo que nos traz aqui hoje, que é a ecografia em modo B. Obviamente que da onda que é, ou do feixe que é emitido e desta onda, nem toda a onda vai retornar à sonda, portanto os ecos são sempre uma parte inferior daquilo que eventualmente é emitido numa fase inicial, porque nós temos todos estes fenómenos que também são característicos das ondas, como a reflexão, a difusão, a refração e a absorção. Portanto, o que nós queríamos efetivamente que acontecesse mais no feixe de ondas de ultrassons que está a ser emitido é que houvesse o máximo de reflexão possível, para que uma maior quantidade de ecos retornasse à sonda, porque os ecos aqui funcionam um bocadinho como os pixels, como a qualidade das imagens que nós vemos nos nossos monitores ou que vemos nos nossos telemóveis. E nós todos sabemos que quantos mais ecos nós tivermos a retornar, melhor será a qualidade da nossa imagem, menos pixelada será a imagem e com melhor qualidade nós vamos conseguir definir as nossas estruturas. Mas obviamente, devido às características, como por exemplo aqui neste caso não sei se conseguem ver o meu cursor, do B, a irregularidade ou as características próprias da interface, muitas vezes faz com que os ecos sofram aqui fenómenos de difusão no meio e que nem todos vão ser reencaminhados novamente de volta à sonda, e obviamente não tendo ecos nós não temos imagem. Dentro das frequências e dentro da escolha, que será aqui uma opção que nós vamos ter que fazer em função daquilo que vamos observar e da qualidade com que queremos observar, nós temos aqui uma gama relativamente alta e disponível hoje no mercado. Felizmente há esta área ligada à ultrassonografia, nós fomos no início buscar muitos equipamentos que iam saindo do circuito da medicina humana e que foram reaproveitados e com muita qualidade ainda para serem utilizados na área da avaliação da parte animal. Hoje, obviamente, há equipamentos dedicados e feitos de raiz a pensar na sua utilização em campo, nomeadamente em campo, porque muitos destes que trazíamos da medicina são muito pesados e pouco transportáveis para a situação de campo, e existe hoje aqui uma panóplia grande de frequências que nós podemos escolher. Aqui esta tabela traz-nos aqui alguns exemplos de frequências de sondas que nós podemos utilizar, desde gamas mais baixas até gamas mais elevadas. Ainda quando nós escolhemos a sonda, e com base na frequência, que é o principal critério que nós vamos utilizar para escolher o tipo de sonda para a avaliação que pretendemos, existe aqui uma outra qualidade que eu penso que também seja importante frisar ou destacar, que é esta questão da resolução. E a resolução não é mais do que a capacidade em distinguir duas estruturas adjacentes. E quanto maior for a frequência da sonda que nós utilizarmos, eu já referi que melhor era a qualidade de uma forma geral, mas também aumenta aqui o poder de discricionar de distinguir duas estruturas por mais adjacentes que elas estejam. E há estudos feitos, e há uma parte aqui básica muito explorada, em que as sondas de alta frequência, portanto aqui acima do 7,5, 10, 12,5, conseguem distinguir objetos que estejam tão próximos até 5 milímetros de distância. Portanto, é quase como termos aqui duas cabeças de alfinetes que são mínimas e que estão quase coladas, mas que a sonda tem capacidade de as distinguir como objetos individuais, ao invés de fazer um borrão, ou seja, de juntar as duas cabeças de alfinete e não nos dar aqui a sua imagem individualizada de cada uma delas. E eu acho que quanto mais pormenor nós queremos da nossa avaliação ou quanto menores forem as estruturas que nós queremos visualizar, mais importante é a qualidade da imagem que nós geramos.
Eu tenho sempre como princípio, não tendo nenhum outro contra, que poderemos falar mais à frente, não tendo nenhuma outra situação que assim me faça escolher de outra forma, eu escolho sempre à cabeça sondas de alta frequência, porque eu sei que garantidamente, em comparação a de frequências mais baixas, eu vou ter melhor qualidade de imagem e vou ter melhor capacidade de resolução. Eu ainda hoje perguntava de manhã qual seria a diferença ou o impacto de escolher uma determinada frequência, se quiséssemos avaliar ou interpretar ou analisar um ovário de uma égua ou um ovário de uma cabra. Não é? São 2 ovários, se calhar em termos de densidade dos tecidos, não vamos esperar aqui grandes diferenças. Aqui é uma questão de tamanho e é uma questão de pormenor. E às vezes é preciso também ter esta percepção, porque se eu quero ver um folículo, que numa égua um folículo pré-ovulatório pode ter mais de 5 cm de diâmetro, eu se calhar não tenho ovários nas cabras e nas ovelhas com 5 cm de eixo maior e quero ver folículos a partir de 3 milímetros. Portanto, aqui esta questão da resolução adquire uma preponderância diferente em função também daquele que for o objetivo da nossa avaliação e das estruturas que estiverem em causa. Portanto, sistematizando aqui um bocadinho, quanto maior for a nossa frequência, nós sabemos que vamos ter imagens mais definidas, eu vou ter melhor resolução, mas em contrapartida tenho aqui 2 senãos, que é, eu sei que esta onda não tem capacidade de penetrar muito profundamente nos tecidos e a própria energia da onda vai sofrer uma maior atenuação. Mas lá está, isto vai ter que ser gerado e gerido um bocadinho como uma situação de compromisso, sempre com o objetivo final de obter a melhor imagem, possível. Em relação aos tecidos em si e a forma como estas ondas vão interagir com as interfaces e com estes obstáculos que vão encontrando à medida que se propagam num determinado meio. Nós a esta capacidade ou esta característica dos tecidos a interagirem com as ondas sonoras chamamos-lhe impedância acústica, portanto é a dificuldade da onda acústica penetrar ou ultrapassar estas barreiras. E isto é importante para nós também percebermos, porque se eu falei há bocado que em parte o que nos vai definir a nossa imagem em termos de qualidade é o número de pixels, a tal questão que tem a ver com a frequência, que vão retornar como ecos à sonda e aí vão ser depois transformados numa imagem. Nós também temos outra questão, a imagem, todos sabemos, não surge toda no mesmo tom de cinzento. Nós temos um tom de cinzento mais a tender para o negro e temos um tom de cinzento mais a tender para o branco. E isso tem a ver com a energia que esse eco traz consigo quando retorna à sonda. E essa energia que ele traz consigo tem a ver com a forma como interagiu com a barreira que entretanto encontrou no decurso da sua propagação num determinado meio. Pronto, e é isto que nos mostra aqui um bocadinho esta tabela, ou seja, em função da densidade dos tecidos, nós vamos ter impedâncias acústicas, também características de cada uma das espécies. Aqui temos a questão do ar, não é? A questão do ar tem uma baixa densidade, tem uma baixa impedância acústica, mas não é isto que podia isto eventualmente parecer um bocadinho contraditório à questão que eu falava há bocado da necessidade de utilizarmos um gel que facilita aqui a propagação da onda. Então, se a barreira não é forte, por que é que eu vou usar o gel? É a exceção à regra, não é? Enquanto que todos os outros tecidos seguem esta regra, o ar tem uma coesão, tem uma estrutura molecular que forma aqui uma barreira em que os ultrassons têm muita dificuldade em se propagar. E daí a necessidade de nós utilizarmos o gel. Pronto, e no fundo a nossa ideia é esta. Isto são 2 imagens juntas, portanto, trabalhando o modo B, mas com o ecrã repartido em dois pontos de observação, em que nós tentamos, eu como muitas vezes faço a apreciação e a avaliação aqui da dinâmica folicular e da dinâmica ovárica, dá-me jeito de fazer esta observação para ver de um lado esquerdo e do outro lado direito e ficar com a imagem gravada desta forma.
Portanto, o que nós vamos tentar depois, nesta fase, é perceber porque é que surgem estes padrões, a que tipos de tecido é que correspondem, e depois há outra coisa que nós não nos podemos esquecer. Não podemos muitas vezes estar à espera de que o ovário surja aqui de uma forma isolada, bem destacada, bem delineado. Isso nos pequenos ruminantes não acontece. Da minha experiência, e já trabalhei com algumas raças de ovinos e de caprinos, não tenho nenhuma explicação assim que esteja efetivamente comprovada, mas há diferenças muito significativas na qualidade das imagens, mesmo utilizando utilizando exatamente a mesma sonda. Nós, em determinadas raças, por exemplo, na raça serrana, nós obtemos uma imagem muito bem definida e com pouco ruído na sua envolvente do genital, e nomeadamente dos cornos uterinos e dos ovários, que é aquilo que é o nosso objeto mais regular de observação e de análise. E, por exemplo, na chuva da terra quente, as imagens são completamente diferentes. Não obviamente em termos da estrutura, mas em termos da sua envolvente. São mais difíceis de ver, têm muito mais perturbações de análise, ou muito mais estruturas em que nós ficamos com dúvidas, porque também estamos a tentar perceber aqui estruturas muito pequenas, não é? Conforme nós estávamos a falar, aqui a escala, e nós aqui temos a negra bexiga, aqui nesta imagem à direita, esta estrutura aqui a negro, que se vê aqui um pedacinho, corresponde à bexiga, em cima temos o corno e aqui temos um ovário com um corpo lúteo cavitário, que é bem visível, mas mesmo sendo um corpo lúteo grande, reparem que isto não terá de diâmetro maior, não chega a 2 cm, nós temos a escala aqui em baixo, portanto estamos a querer ver imagens de estruturas pequenas com algum detalhe, e para isto precisamos de uma imagem de boa qualidade. Mas aqui, além do equipamento, eu acho que há aqui um fator raça que também nos pode, não é complicar, mas perceber que vamos ter aqui sequer alguns obstáculos mais em termos de observação. Pronto, aqui são mais alguns exemplos. Neste caso aqui temos cortes do corno uterino, aqui em cima. Também é uma estrutura facilmente avaliável em termos de ecotextura e em termos de dimensão, porque, como todos nós sabemos, o tónus uterino vai variando ao longo do ciclo éstrico, e isso, em complemento com aquilo que nós observamos no ovário, podemos aferir melhor sobre a fase do ciclo éstrico em que a fêmea se encontra. Portanto, há aqui uma complementaridade de informação que nós vamos tirar aos diferentes cortes e aos diferentes varrimentos que vamos fazendo durante a nossa observação. Muitas vezes estas imagens assim guardadas na forma de fotografia perdem alguma qualidade, ou mais do que isso, às vezes assusta-nos um bocadinho dizer assim, mas no meio desta confusão toda, como é que eu vou perceber o que é que eu quero ver? E isto na prática é bastante mais fácil, porque as imagens em movimento e por comparação do varrimento que estamos a fazer, são muito mais fáceis de analisar do que normalmente estas imagens que nós aqui estamos a observar, apesar desta ser uma imagem bastante explícita. Mas às vezes o susto, quando vemos assim muitas estruturas aqui em simultâneo, vem um bocadinho, e agora como é que eu vou ler aqui alguma coisa? E eu digo sempre, é mais fácil quando estamos a fazer, porque o movimento da nossa mão vai acompanhar a imagem que nós estamos a ver no ecrã, e torna-se mais fácil, nesta complementaridade de varrimentos que nós vamos fazendo, tirar daqui a nossa avaliação e a nossa interpretação. Em relação às imagens, há uma classificação também muito corrente de fazer a sua caracterização. Normalmente as imagens que não, ou pelo contrário, quando não existe retorno de ecos, em que não se gera aí nenhum tipo de imagem, isto ocorre essencialmente em estruturas preenchidas com líquido, como o caso dos folículos ou o caso da bexiga que vimos anteriormente. Nós a estas imagens chamamos de imagens anecogénicas ou anecoicas. Porquê? Porque não há geração de ecos. É isto que este termo quer dizer. Anecogénico. Não houve geração de ecos, quando o monitor está em descanso é negro e esta zona permanece negra. O que é que acontece?
No caso da bexiga, todo o feixe que está a atravessar a bexiga vai atravessar efetivamente a bexiga e os ultrassons vão se perder no meio. Portanto, o líquido não forma aqui uma barreira, uma interface forte e não vai ter capacidade de gerar aqui um obstáculo de forma a que retornem ecos à sonda. E depois, a partir desta situação limite, vamos tendo uma formação em diversos tons de cinzento em função da densidade dos tecidos e das estruturas que estamos a observar, e se calhar no outro limite nós vamos ter aqui as estruturas ou as interfaces hiperecogénicas, como por exemplo o osso, porque fora aqui uma barreira muito forte em que a energia dos ecos que retornam à sonda é muito elevada e daí a quantidade de pontos que aparecem com esta tonalidade branca, e isto dá-nos ideia de estruturas que oferecem uma muita resistência à passagem dos ultrassons e que são depois visualizadas sobre esta forma de pontos mais a tender para o branco. Pronto, aqui são mais algumas imagens. Aqui é uma estrutura aneicogénica ou anecoica, portanto é aqui um folículo, aqui o tal corpo lúteo cavitário, que nós já o classificamos como hipoecogénico, ou seja, gera poucos ecos, daí a sua tonalidade ser mais para o cinzenta escura. Obviamente isto tem a ver com as suas propriedades secretoras também. Os corpos lúteos não têm todos esta aparência ao longo da fase lútea do ciclo éstrico, mas também tem a ver com a analogia que nós muitas vezes podemos fazer entre esta imagem, a sua capacidade de produzir progesterona e a intensidade com que o está a fazer. Nós na fase de formação ou na fase de próxima à luteólise, nós vamos observar corpos lúteos já com outras características em termos de padrão ecográfico, bastante diferentes destes, nomeadamente na fase próxima da regressão, as estruturas vão se tornar mais ecogénicas, portanto aqui um cinzento mais clarinho, porque são estruturas que já não estão com esta intensa atividade secretora e que estão a começar a regredir em termos de estrutura funcional. Agora, há outras coisas que também às vezes nos complicam aqui um bocadinho a nossa análise, ou que temos que ter em conta, que são os artefactos acústicos. O que é isto? A própria uso de ultrassons e a forma como ele interage com os diferentes tecidos e estruturas que vai encontrando, às vezes formam-nos aqui imagens que nós temos que perceber que isto não corresponde à verdade. Não é isto que se está a passar naquela secção que nós estamos a observar ou que estamos a analisar, mas que surgem porque há aqui um descontrole dos ecos em relação à forma como vai interagindo com as diferentes interfaces. Estas são algumas das mais comuns e por isso mesmo, em ecografia reprodutiva, por isso mesmo as trouxe hoje aqui, que é o caso da reverbação. Isto acontece muito quando os ultrassons atravessam uma interface que não oferece muita resistência e depois esbatem com uma interface forte, como por exemplo o osso, e depois ficam aqui a rebater, perdem-se aqui um bocadinho entre estas duas interfaces e formam aqui estas linhas, neste caso estas linhas concêntricas brancas, como se me dissesse, há aqui uma estrutura qualquer muito resistente que tem esta aparência concêntrica, mas isto não existe, isto é um erro da ecografia. Assim como as sombras acústicas. Muitas vezes nós parecemos que vemos aqui uma imagem duplicada, aqui fica um bocadinho escuro, é quase como se víssemos um ovário em cima, temos aqui uma interface forte e depois parece que há uma duplicação da imagem aqui em baixo. Nós não temos um ovário em baixo e um ovário em cima. Portanto, o que está em baixo é para descontar e não é para termos em consideração. Depois, os reforços posteriores, isto é muito comum de visualizarmos nos folículos e eu acho que até dá jeito. Este é um dos artefactos que eu até gosto, porque muitas vezes o folículo não aparece bem desenhado na imagem e nós muitas vezes vamos buscá-lo porque parece-nos aqui esta linhazinha branca em baixo e em cima, portanto é um bocadinho semelhante à reverbação que víamos anteriormente e que eu percebo e dou ali um jeitinho à sonda com mais pormenor e com mais cuidado e depois sim consigo ver a cavidade anecoica que corresponde ao folículo. Portanto, este é um artefacto que existe, claro que eu tenho que perceber que esta parte da estrutura que limita o folículo não é mais densa que o resto que está antes e depois, que está o resto que está a delimitar aqui o meu folículo,
é aqui um erro da ecografia, mas que neste caso até nos dá algum jeito. Pronto, e depois surge-nos, além da escolha da frequência, que nós já falámos, e a questão do tipo de estrutura e a qualidade da imagem, também podemos escolher a forma. A forma aqui não me preocupa tanto. Nós às vezes habituamos-nos a trabalhar com um corte setorial ou com um corte retangular, conforme estes dois exemplos que vemos aqui, e eu acho que isto não faz muita diferença para a qualidade e nem para a avaliação que vamos ter que fazer. Em algumas circunstâncias pode condicionar a avaliação que pretendemos. Imaginem, eu faço quase sempre a avaliação, sempre que possível, e se possuir uma sonda que me o permita, eu faço sempre esta abordagem transretal, com uma sonda de alta frequência. Eu aqui estou a juntar, digamos, com o melhor de dois mundos. Estou a fazer uma aproximação ao meu objeto de estudo, que é aqui o genital, que está imediatamente abaixo da mucosa do reto. Portanto, eu tenho aqui uma distância muito curta entre a zona onde vou colocar a sonda e os objetos que quero avaliar. E ao aliar isto a uma sonda de alta frequência, eu de certeza que vou obter aqui uma imagem de muito boa qualidade. Portanto, neste caso, neste formato retangular. Mas muitas vezes não existe este equipamento, ou é mais vulgar existir para o nosso acesso estas sondas setoriais, mas são sondas que não me permitem, porque nos pequenos ruminantes nós não temos esta facilidade de fazer o acompanhamento da ecografia através da técnica de palpação transretal, e então, não sendo esta abordagem possível, eu tenho que a fazer de forma transabdominal. E isto o que é que me coloca? Coloca-me que eu, se calhar, muitas vezes neste caso eu vou usar as sondas convexas ou as microconvexas. Obviamente vou ter aqui um varrimento, um corte diferente, mas isto é uma questão de perspectiva e é uma questão de nos habituarmos a esta visualização. Aqui o que me preocupa mais é a questão da distância. Eu estou muito mais longe do meu objeto que pretendo avaliar do que estava nesta abordagem transretal. E eu aqui, por muito que me custe, vou ter que prescindir da alta frequência e passar para uma frequência mais baixa. Porque se eu mantiver aqui a alta frequência, eu vou ficar a meio do caminho. Eu nunca vou conseguir chegar ao meu objeto de avaliação. Portanto, aqui eu já sei que não vou ter imagens de tão boa qualidade. Também para a situação, às vezes quero confirmar, neste caso aqui é uma confirmação de uma gestação, que vemos aqui, já vemos aqui a parte uterina, portanto a parte dos placentomas, e já vemos aqui a parte da vesícula embrionária. Eu só quero confirmar a gestação, portanto não quero saber o sexo do feto para já, portanto aí precisava de mais pormenor, e para isto serve. Portanto, tenho que gerar aqui um compromisso. Eu sei que para chegar a esta distância eu tenho que usar uma sonda de baixa frequência, porque é essa que me permite um maior poder de penetração ao longo desta distância que eu tenho que percorrer. Pronto, e aqui se faz alguma sistematização em função da frequência da sonda, dá-nos aqui alguma indicação de quantos centímetros é que cada uma delas consegue ir com boa qualidade e quais as estruturas ou as situações em que cada uma destas sondas serão mais adequadas. Pronto, felizmente, Ramiro, estejam à vontade, eu não controlei o tempo, portanto também já só queria mostrar aqui mais alguns pormenores. Não sei se me ouviste, Ramiro. Ouvi, não te peço, ok, pronto. Agora, os equipamentos, felizmente, tal como as sondas, temos muita coisa para escolher, também não é daqui, haja dinheiro, porque custam muito dinheiro ainda, infelizmente, e acho que é isto que hoje ainda é aqui um bocadinho impeditivo de estar tão vulgarizada a prática da ultrassonografia, que eu acho que é uma prática que tem muitas mais-valias. Reparem, nós não... às vezes dizem assim, mas isso não é demasiadamente académico ou não é demasiadamente experimental. É como tudo. Tem uma vertente experimental que nós vamos
fazendo para melhorarmos também alguns tipos de tratamentos de sincronização, agilizar com momentos de inseminação mais adequados e outras técnicas em que nós podemos fazer esta complementaridade de informação e irmos afinando outras técnicas com base naquilo que observamos através da ecografia. E isso, quer obviamente, numa primeira etapa para padronização, nós teremos que fazê-lo de uma forma experimental, mas no dia a dia tem muitas vantagens. É preciso fazer no rebanho todo? Tenho 200 cabras, vou fazer isto nas 200 cabras? Não, vai fazer isto na altura em que achar que é necessário fazer o acompanhamento, por exemplo, da dinâmica folicular para ajustar melhor a entrada dos machos, ou o uso da inseminação, ou para fazer uma rápida, que eu acho que isto é um fator de muita menos rentabilidade nas explorações, é manter as fêmeas vazias durante muito tempo e estar à espera de uma confirmação de uma gestação que muitas vezes já acontece muito tarde e já perdemos aqui algumas oportunidades da fêmea ficar novamente gestante, e mais quando estamos a falar de pequenos ruminantes em que a época reprodutiva pode ser mais ou menos circunscrita, em função daqueles fatores que todos já nós conhecemos. Portanto, não há aqui uma necessidade de dizer assim, eu tenho as 200 fêmeas e tenho que fazer ecografia nas 200 fêmeas. Não, se a exploração tem 200 fêmeas, mas se eu tenho 3 épocas de cobrição ao longo do ano, eu vou ter que fazer em 50 ou 40 de cada vez, e se calhar não tenho que as fazer todas no mesmo dia. E um técnico experimentado faz 40 fêmeas numa hora, porque isto é só chegar lá e ver o tamanho dos folículos, se os folículos existem. Isto, com a prática, isto é uma técnica relativamente simples e que eu acho que traz muitas vantagens. Mas voltando aqui para os nossos ecógrafos, este é um que nós temos aqui na UTAD, é um Aloca 500, este é o que eu costumo utilizar, aqui em baixo é um Aloca 900, mas eles pesam muito, portanto nós não usamos-los para as aulas, mas em situações de campo estes que vêm da medicina humana não são muito práticos, mas hoje existe felizmente toda esta panóplia que conhecemos, desde uns portáteis mais ligeiros e estes até eventualmente pôr aqui no pulso, que nos permitem fazer uma abordagem bastante mais aplicada em situações de campo. Aqui a grande desvantagem destes aparelhos, se bem que os que conheço agora mais recentes, conseguiram ultrapassar um bocadinho esta limitação, ou algumas destas limitações. Umas eram a qualidade da imagem, se calhar aqui não temos a percepção, mas é assim, este Aloca 900 tem mais de 25 anos e dentro do uso que tem uma imagem fantástica. Não se compara com um destes. Estes aparelhos portáteis têm esta vantagem da portabilidade, têm bateria, são independentes da corrente, permitem-nos gravar imagens, permitem-nos fazer uns pequenos filmes para analisarmos depois a situação a posteriori, se assim o entendermos, mas a qualidade da imagem é má. Tem havido alguns avanços nesta área de melhorar a qualidade das imagens, porque não tem só a ver com a sonda. Obviamente já falámos muito relacionando aqui com a frequência da sonda, mas tem também a ver aqui com a qualidade dos próprios monitores. E nesse caso estes mais robustos são ainda hoje imbatíveis nessa qualidade da imagem que nos oferecem. E depois conhecemos aqui estes mais recentes, não é? Este já tem uma qualidade bastante melhor, este EasyScan, e depois nos pequenos ruminantes eu não sei se já há uma sonda aplicável aqui a estes portáteis que permitam fazer aqui esta avaliação aqui no nosso monitor, que passam a ser estes óculos e que são muito confortáveis, são muito fáceis de utilizar e que nos dão aqui uma percepção e uma manipulação fantástica da sonda com aquilo que nós estamos a ver num momento, que não temos que estar a olhar para o lado nem a desviar o olhar para irmos ver a imagem, nós estamos com a mão ou com a sonda dentro do animal e estamos efetivamente quase que lá dentro também a ver o que é que se passa. Estes são aqui os últimos que eu conheço e que associam esta questão do monitor nos nossos olhos, à frente dos nossos olhos, esta comodidade que eu penso que é muito boa com esta aproximação transretal que nós temos que fazer necessariamente para termos uma boa imagem no caso dos pequenos ruminantes. Também hoje fala-se muito do Doppler, eu não vou aqui falar, que não era a nossa perspectiva, muitos destes aparelhos também já trazem esta possibilidade do Doppler. O Doppler tem aqui uma dinâmica diferente em termos de emissão do feixe que não nos interessa para já, mas eu achei este exemplo interessante, isto é em vacas, mas por exemplo nós fazemos aqui
uma diferença no fluxo dos vasos sanguíneos que circundam o corpo lúteo. Portanto, aqui o que estamos a ver são corpos lúteos gestacionais, não estamos a ver os embriões, mas pela quantidade do fluxo que circunda este órgão, e aqui fazendo a analogia que o órgão está a ser mais irrigado é porque também está a produzir mais e está a funcionar de uma forma mais intensa, nós conseguimos distinguir entre fêmeas que têm um corpo lúteo que só pelo seu tamanho nós não poderíamos dizer com muita certeza se eles são gestacionais ou não, que é o caso do 0 e do 1, com a situação do 3 e do 4, em que este fluxo é muito mais intenso e muito mais perceptível, e nós podemos fazer esta distinção. Pronto, e depois aqui são mais algumas imagens, e eu só vos queria, para não vos amassar muito mais, mostrar aqui uma outra questão que eu acho muito útil e que a ecografia também nos traz. Pronto, isto são mais imagens de úteros em fases diferentes, em fases lúteas, em fases foliculares. Tudo isto é possível de distinguir por ecografia, que é a questão da confirmação da gestação. Nós tradicionalmente utilizamos outros métodos até à data. Aqui o que este quadro nos traz é, em várias espécies, o que é que nós conseguimos ver e a que datas, e vejam que nas ovelhas e nas cabras, tão cedo como aos 22 dias pós-inseminação ou pós-cobrição, nós vemos a vesícula embrionária, se fizermos ecografia de forma transretal, e isto é uma confirmação precoce da gestação. Há sempre os precoces que todos nós sabemos, pode haver mortalidade embrionária, pode haver tudo o resto que pode não correr muito bem e que é necessário sempre fazer uma reconfirmação. Mas como primeira ideia de que a fêmea se efetivamente está gestante ou não, nós podemos fazê-la de uma forma tão precoce como aos 22 dias. E eu acho que isto é uma vantagem muito acentuada. Reparem, quando se usássemos o raio-x, só aos 75 ou 90 dias, quando os embriões já têm estruturas ósseas consolidadas, é que nós íamos tentar ver estas estruturas ósseas. Eu acho que isto é uma grande vantagem. Em relação a outros métodos que nós também podíamos utilizar, por exemplo, diz, Ramiro. Quando puderes terminar. Sim, já estou mesmo a terminar. Era só para trazer aqui esta questão do diagnóstico de gestação. Quando nós comparamos, por exemplo, com os doseamentos de progesterona, que até o Ramiro pensou que falou na sua apresentação, que há este forte impacto para nós mesmo nestes procedimentos que são laboratoriais e que tudo isto é descartado da forma indicada, mas que hoje não é fácil muitas vezes de os implementarmos. Nós conseguimos alguma precisão em detectar cerca de 80% com estes kits entre fêmeas gestantes e não gestantes, sabendo nós, à partida, que todas elas estariam gestantes, nós com a ultrassonografia conseguimos taxas sem dificuldade por volta dos 100%. Em relação ao número de fetos, e muitas vezes isto também tem impacto para nós não só programarmos as cobrições, mas programarmos devidamente as épocas das parições e o acompanhamento das crias recém-nascidas para diminuir o impacto da mortalidade que sabemos que existe muito também nos pequenos ruminantes. Nós, aos 40 dias, nós já temos uma precisão de cerca de 67% do número efetivo de fetos que vamos ter, e neste caso de crias nascidas que vamos ter depois na época de parição. Pronto, aqui é mais depois uma escala de a cada um destes dias o que é que nós conseguimos observar por ecografia. E só para terminar, um exemplo que eu ainda não consegui perceber se existe, ou se há este software, e neste caso os bovinos estão um bocadinho à frente aqui dos pequenos ruminantes. Isto é um software de uma universidade que fez esta aplicação, em que por ecografia e tirando algumas medidas, não temos que tirar todas, podemos tirar o diâmetro da vesícula amniótica ou tirar aqui o diâmetro biparietal, colocar aqui e ele dá-nos a idade gestacional e também nos dá quantos dias faltam para o parto. Isto todos nós hoje conseguimos ter num tablet, conseguimos ter num telemóvel, conseguimos ter num computador, portanto, felizmente a tecnologia hoje também está a nosso favor, assim a saibamos utilizar e a saibamos registar e fazer com que as nossas explorações possam evoluir da forma mais para aquilo que são os objetivos do criador. Pronto, e aqui eram dois exemplos de sexagem que também é possível fazer com alguma precisão para machos e fêmeas a tempos diferentes,
mas que também se faz muito bem por ecografia. Pronto, nos machos é a tal questão, muitas vezes, da observação da integridade e das características da massa testicular, também é muito fácil de fazer, e depois tudo isto, em função daquilo que necessitemos, podemos fazê-lo no momento, no local, ou então gravar, e depois também temos uma panóplia de softwares que nos permitem analisar a posteriori estas imagens. Este é um dos que eu uso, o ImageJ, que é um software livre, de descarga livre que existe na internet. Pronto, e agora há que pôr mãos à obra e partirmos aqui na utilização mais rotineira desta prática, que eu acho que nos traz grandes vantagens. Obrigada. E peço desculpa se ultrapassei o tempo, mas como te disse, não controlei absolutamente nada. Eu pessoalmente, e em nome de todos, agradeço a tua disponibilidade, porque realmente esta alteração em cima da hora, não é? Pois tu já tinhas posto aqui no bate-papo, mas eu não conseguia ver o bate-papo enquanto estava a partilhar a tela. Peço desculpa. É que eu, claro, a pessoa vai aprendendo alguma coisa, vai ganhando alguma prática e, portanto, eu procuro ter sempre outras alternativas exatamente para tentar contornar problemas que obrigatoriamente sim, surgem nestas situações. Bom, eu não sei se há alguém que queira colocar alguma questão. Ok? Porque senão eu vou... Eu penso que a doutora Ângela estava-se a preparar para colocar uma questão, não? Ok. Não. Não, esta não é a minha área. Podes fazer, à vontade. Se eu souber. Não, é sério, não tenho nenhuma questão. Parabéns pela comunicação. E claro que seria importante, tal como a colega Sandra disse, ter registros. Quantos mais registros tivéssemos, mais poderíamos fazer, e ainda podíamos relacionar mais com coisas do melhoramento, não é? É, porque mesmo esta questão ligada ao melhoramento, nós podemos, se quisermos escolher sem ser empiricamente as mães das futuras mães, não é? Com base em características de algumas performances reprodutivas que depois a Ângela pudesse utilizar para fazer a melhoria dos seus rebanhos, não é? E ter o tal ganho genético que ela falava na próxima geração. Tem que se aliar os temas. Eu às vezes acho que, e era o que voltava ao início, acho que às vezes não temos esforçamos-nos, trabalhamos bem, acho que somos bons tecnicamente e cientificamente, todos nós, e quer a nível das escolas, quer a nível da produção, os técnicos, todo o setor acho que trabalha bem. Ainda trabalhamos, é muito numa vertente pouco multidisciplinar, é isso que eu acho que me custa, porque eu acho que temos que trabalhar mais e perceber que todos nós temos que beber um bocadinho das outras áreas para sermos melhores e produzirmos melhores resultados. Bom, Sandra, eu então, tentando aliviar aqui um bocadinho o ambiente e ver se há mais alguém que depois queira colocar algumas questões. Estou a contar também com o João Pedro Barras, não é? Ele já me mandou aqui uma mensagem, mas não sei se ele hoje quer falar. Mas não, eu já tentei por várias vezes, o meu problema também é muitas vezes a falta de tempo, mas tento por vezes fazer a ecografia. E nem sempre o consigo, porque depois o que me vou apercebendo é que vai aparecer sempre ali algumas interferências, por exemplo, as questões de gás a nível do intestino, de fezes, portanto há às vezes uma dificuldade grande em perceber. Eu lembro-me que às vezes... Mas tu fazes transabdominal? Depende, faço às vezes das duas formas. Aliás, essa era uma questão que eu queria pôr, porque eu agora não sei dizer, mas eu noto, por exemplo, eu tenho a ideia que a abdominal que me funciona melhor em ovinos e que normalmente a retal que me funciona melhor em caprinos. Eu não sei. Eu poucas vezes fiz transabdominal. Porque a sonda que eu tenho, como tu sabes, é aquela sonda prostática, portanto já se está a ver de onde é que veio a sonda, e eu gosto muito dela.
e faço sempre transretal, porque eu acho que tenho ali o meu local de observação muito próximo do sítio onde coloco a sonda e tenho sempre assim umas imagens fantásticas que aquela aloca também me permite, apesar de ser velhinho, como eu dizia há bocado. Mas eu na churra, e fiz igual na churra, e tu sabes, eu fiz o meu doutoramento na churra e deu-me conta da cabeça por causa disso, porque eu não sei se tem a ver com esta questão da gordura interna, de elas terem mais, como é que se diz, de serem mais predispostas a acumularem mais gordura pélvica e renal. E então a imagem que tu tens é assim, eu consigo ver os ovários à mesma e o útero à mesma, mas se fizeres na ovelha e passares para a cabra, parece que passaste da noite para o dia. É muito mais limpa a imagem. A outra tem muitos feixes, vejo muita coisa, é como se tivesse assim aquilo embrulhado ali no lençol e tivesses que andar lá a tentar destacar as estruturas que queres. A cabra não, é tudo mais limpo, é tudo, claro que vês vasos, vês gânglios, mas pronto, depois com o tempo nós vamos nos habituando e aquilo que eu chamo lixo já nem vejo, não é? A gente foca-se no ovário, foca-se no útero e não vê mais nada. Mas eu nas churras eu penso que tem a ver com a gordura, porque eu, por exemplo, fiz na Ilha de França e a Ilha de França é assim no meio, nem se vê tão bem como as serranas, nem se vê tão mal como as churras da terra quente. Portanto, eu acho que há aqui também alguma variabilidade das estruturas ali em torno do nosso genital que nos facilitam ou não. Ok. Pois, porque até era de esperar que de alguma maneira a Ilha de França que até tivesse um pouco mais de gordura, não é? Mas tu sabes que a churra, e lembras-te que o Severiano fez alguns ensaios da condição corporal, e eu também fiz alguns ensaios de condição corporal com elas, e elas podem estar em condição corporal zero a morrer, quer dizer, e mortas, efetivamente, e quando as dissecamos, elas continuam a ter gordura pélvica e renal. Portanto, isto é aqui um imprinting não é, de proteção dos órgãos internos e ainda do estado selvagem, que elas não mobilizam de maneira nenhuma estas reservas nem para sobreviver, não é? Porque elas chegaram algumas delas a ir por esse caminho e mantinham uma quantidade substancial de gordura pélvica e renal. Olha, agora vou-te colocar outra questão que até de alguma maneira está associada ou próxima daquela que a doutora Rosário Marques que põe. Que ela, no fundo, eu não estou a ouvir o bate-papo. Portanto, diz, para determinar o número de fetos em ovinos, caprinos, quando fazer a ecografia, será que numa fase mais precoce, por exemplo, ao mês de gestação ou mais tarde? Mais tarde não será mais complicado por causa das várias interferências? Isto nas ecografias transabdominais. Ok. Isso depende sempre do objetivo. Eu penso que numa fase inicial nós temos muitas perdas, e só falando na reprodução, não falando aqui, eu acho que a nutrição, eu gosto muito particularmente desta ponta entre a nutrição e a reprodução, e eu acho que para se trabalhar bem a reprodução também tem que se perceber um bocadinho de nutrição e da interferência que a nutrição tem no desempenho reprodutivo. Mas não falando aqui da nutrição, eu acho que é assim, nós temos que ser um bocadinho pragmáticos. Isto não é nada do outro mundo. E como tu sabes, eu aprendi isto porque foi este o caminho que escolhi e não é do dia para a noite que a gente aprende. Mas também não quero dizer que não é um caminho difícil. Isto é como tudo, precisa de prática. É como quando a gente vai fazer palpação retal, também não sabe fazer, mas depois, passado umas sessões, também já sabemos fazer, não é? Isto é preciso prática. E depois, é uma questão de treino. A gente treina a saber as imagens e pronto, e depois as coisas surgem com mais naturalidade. Nós aqui nos pequenos ruminantes temos outro contra, não é? Que era o caso da égua que eu estava a dizer há bocado. Nós estamos a trabalhar com um modelo mais pequeno e então a proporção de tudo isto é mais pequeno. O genital é mais pequeno, os ovários são mais pequenos, os folículos são mais pequenos, tudo é mais pequeno. Portanto, o olho tem que ser mais clínico, não é? Porque quando queres ver um folículo que noutras espécies o folículo ao contrário, quando queres ver um ovário que noutras espécies é o tamanho do folículo, a escala é um bocadinho diferente. Portanto, é o que eu digo, quando a gente sabe fazer em ovelhas e em cabras, sabe fazer nas outras todas. Uma perna às costas e dois fechados, só com um olho aberto. Porque tudo o resto é muito maior, não é? A gente tem muito menos dificuldade. Agora, o objetivo, eu acho que o foco aqui deve ser sempre o objetivo. Se o objetivo for
Eu quero diminuir ao máximo, ou perceber o mais precocemente possível quando é que elas estão vazias, para eles meter os carneiros outra vez, ou os bodes, ou fazer a inseminação o mais rapidamente possível. Então aí eu tenho que usar sabendo eu que vou procurar uma estrutura, que neste caso é apenas uma vesícula embrionária, e que muitas vezes a única coisa que se vê é um botão embrionário, portanto ainda não se vê nada em termos de morfogénese muito substancial. Nós aí temos que ir só para isto. Eu só quero ver a vesícula e o botão. Isto quase sempre é sinal certo de uma gestação. Isto pode-se fazer a partir dos 20 dias. Não é? Agora, vão-me dizer, há falhas, obviamente que há falhas, porque há mortalidades embrionárias por causas diversas e é necessário fazer uma reconfirmação. E a reconfirmação faz-se 17 ou 18 dias depois, volta-se a reconfirmar. Aí, cerca dos 27, 30 dias, nós já vemos os corações a bater, já vimos uma cabeça bem formada, um abdômen bem formado, as extremidades bem formadas, ainda não muito desenvolvidas, mas bem formadas, que nos dá uma ideia de um feto já com uma viabilidade também mais consistente e que em princípio a gestação chegará a termo. A transabdominal tem a vantagem, quando nós queremos acompanhar a gestação numa fase já mais adiantada, em que a transretal nós já não conseguimos ver nada, não é? Fazemos ali um corte, o que é que vemos? Um bocado do pulmão, um bocado da cabeça, um bocado do olho, um bocado da perna, não é? Não vemos o todo, e enquanto que a transabdominal e com sonda setorial, a gente apanha aqui um varrimento em leque que nos dá um bocadinho mais do feto em si e uma análise mais interessante. Com menos detalhe, mas eu acho que nesta fase também já não queremos saber muito detalhe. Às vezes queremos é ver se efetivamente se estão em condições. Olha, não sei se era esta a questão da Rosário, se respondi ou não. Em termos de identificação de gêmeos, e particularmente porque ela ainda acrescentou agora, que de acordo com a sua experiência, os ossos, quando já estão formados, de alguma maneira que complicam exatamente a percepção do número de gêmeos que possam estar a ser gerados em comunidade. Isto assim, depende um bocadinho da prolificidade. Nós também, se vamos buscar as estruturas ósseas, e por volta dos 50 dias nós já se vê bem a parte vertebral da coluna e a parte dos membros, já se consegue ver bem essa estrutura, e obviamente a cabeça, todas essas estruturas ósseas já se conseguem ver bem. Agora, nas espécies em que não tem uma prolificidade muito elevada, há sempre uma tendência aos embriões migrarem e ficarem suficientemente afastados de forma a não comprometerem o seu desenvolvimento. Não é? E nessa fase pós-implantação, e como há esta nidação diferencial em que um fica mais próximo no corno e o outro migra um bocadinho para o outro corno, nós não temos aqui muita confusão. Aí é que não nos podemos esquecer, é que um corno, não nos podemos, quando fazemos a ecografia, só varrer um corno, não é? Temos que varrer um corno e temos que varrer o outro, porque podemos ter esta situação de ter dois embriões ou um embrião a desenvolver-se em cada um dos cornos. Eu não tenho feito algumas gestacionais, não tantas como da parte da dinâmica folicular, não tenho tido muita dificuldade, mesmo não tendo muita prática ou tanta prática como na outra área, mas não é difícil, e até achei que fosse mais complicado fazer a sexagem, mas também é muito fácil. Portanto, mais uma vez, é o nosso foco percebermos o que é que queremos avaliar naquela estrutura, neste caso é o tubérculo genital, se está mais caudal ou se está mais umbilical, para percebermos se são machos ou fêmeas. Pronto, e isto às vezes é uma questão de 30 segundos, está feito. Não precisamos estar ali, apesar de não ter implicações nenhumas para o animal. Às vezes eu percebo que em exploração, e eu há bocado não falei nisso, nós temos que criar aqui uma estrutura, não é? Onde é que eu vou fazer isto? Muitas explorações leiteiras que tenham sala, que não. Pronto, nós aqui estamos sempre a restringir ao falar. É a situação mais fácil, não é? Os animais ficam em cima, não é? E nós colocamos-nos no fosso e fazemos a ecografia muito bem cá em baixo, estamos em pé, estamos com os olhos ao nível do reto, portanto, tudo muito bem. Quando não há esta estrutura, tem que se arranjar ali um local, ou numa manga, ou com uma manga improvisada, ou com aquelas boxes às vezes de parição que são ajustáveis ao animal, não é? Em que ele pode estar ali sossegado, porque às vezes é uma questão de
de entrar, sair, e isto às vezes às vezes no máximo um minuto ou dois. Mas pode não ser, em termos de implementar na prática, pode às vezes não ser tão expedito como no caso das vacas ou no caso das éguas, porque os animais têm que estar controlados e contidos numa estrutura que nos permita trabalharmos sozinhos, não é? Também temos alguma independência em termos de trabalho. Ok. Não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Eu no bate-papo não tenho qualquer indicação. Ramiro, estás-me a ouvir ou não? Outro, sim, senhora. Olha, Sandra, antes de mais, parabéns pela tua intervenção, Obrigada. umas ótimas fotografias, uma aula esplêndida. Queria-te fazer duas perguntas. É um bocado no seguimento daquilo que a Rosário falou. Sim. Tu, por exemplo, aos 45 dias, o que é que tu fazes mais habitualmente? Utilizas a transretal ou a transabdominal no teu dia-a-dia para diagnóstico de gestação? Eu utilizo sempre a transretal. A transretal. Sabes qual é a minha medida? Achas que ao mês e meio a transretal ainda funciona bem ou não? Aos 45 É dias? assim, a minha sonda... Ovinos ou pepinos? Pronto, exato, está bem. Mas aí a diferença, aí não vejo muita diferença entre as espécies, porque mais ou menos a cronologia estacional é semelhante entre as espécies. Agora, sabes, a minha medida é assim, a minha sonda tem para aí 10 centímetros. Portanto, é uma sonda prostática rígida e o leque, estás assim a ver o meu dedo. Pronto, é assim para aí da largura do meu dedo e tem para aí 10 centímetros. Enquanto o embrião couber na sonda, eu uso sempre a sonda transretal. Porque a sonda transretal está mais próxima e eu consigo ver com mais detalhe. O que é que tu queres ver aos 45 dias? Depende do que quiseres ver aos 45 dias. Um bocado no seguimento da Rosário, a Rosário está-se aqui a rir, que eu estou a vê-la. É para ver, ela está-me sempre a perguntar, então quantos borregos é que lá estão aos 45 dias? E depois eu às vezes tenho que afitar. Não, que é assim, aos 45 dias... Vê-se bem, já se vê. Vê-se às bem. vezes, É assim, João, mas se tiveres aos 60 dias melhor ainda, não? Melhor, mas é assim, eu aos 60 já estamos a mais de um terço da gestação, não é? Aos 60 dias, se é mesmo para confirmares o número de embriões e eventualmente uma outra coisa qualquer em termos de viabilidade ou funcionamento pulmonar ou cardíaco ou a parte de toda a morfogênese que está a acontecer e se o animal está com uma maturidade gestacional equivalente à idade gestacional, eu aí a transabdominal não me faz confusão nenhuma, para já porque faz este corte em secção, não é? Com os setoriais, e tu apanhas muito melhor o órgão ou aquela secção que pretendes avaliar do que se calhar com a transretal que corta-te ali mais em fatias e num espaço numa área mais circunscrita. A minha questão, que eu foquei mais e me frisei mais na transretal, é que quando nós precisamos de ver coisas em pormenor e com detalhe, e estruturas pequenas, e por isso eu dei o exemplo dos folículos, que nós queremos ver folículos antrais nas ovelhas e nas cabras com 3 milímetros, e para isso é preciso que a sonda tenha esse poder discriminatório, não é? Eu aí nunca podia pensar em usar uma sonda nem transabdominal nem de baixa frequência, porque não ia, com o entorno e com a confusão e com o tal ruído que está à volta, eu nunca ia ter a certeza se aquilo era um folículo ou não. Certo. Agora, quando a precisão e quando a avaliação já é feita com um foco noutro parâmetro, que é um parâmetro mais de uma abordagem no seguimento de uma avaliação, não é? Tu confirmas hoje, vês a vesícula embrionária, daqui a 2 semanas já vês o coração bater, daqui a 3 semanas já vais pesquisar outros pormenores. Aí é um seguimento, é tal necessidade de fazer um seguimento, se acharmos necessário, da gestação, em que só me confirma que, ok, ele tem 60 dias e eu aos 60 dias espero que ele já tenha isto e isto a funcionar. Pronto, está tudo bem. Porque às vezes também ocorre alguma mortalidade fetal, não é? E que não sei se podia evitar ou não, mas pelo menos evitar que às vezes as mães também não morram de haver uma morte fetal ainda durante o desenvolvimento intrauterino, que muitas vezes também compromete as mães, e nesse caso teria que se fazer uma intervenção obviamente cirúrgica, mas tudo isto muitas vezes pode ser evitado com esse acompanhamento. Agora eu não acho difícil ver gêmeos, já vi muitas vezes, e querem fases mais precoces, querem fases mais avançadas, e há um destaque grande das vesículas e do posicionamento em termos de nidação nas estruturas uterinas dos
dos a partir dois de ou que idade? mais. A partir, tu quer tens um ecógrafo muito bom, a partir de que idade? De 35 dias, 40? Não, aos 35 dias já tens que ver muito bem. Tá Se quiseres só ter uma noçãozinha que elas existem, aos 22, 23, vês só a vesícula. Portanto, o que é que vais ver? Vais ver a tal estrutura anecoica, quando muito vês pousada numa parte do rebordo, vais ver o tal botão embrionário, portanto, uma massa hiperecogénica, que vais saber que é aí que se vai começar a dar a morfogénese, não é? Portanto, que é a parte que depois vai corresponder ao trofoblasto. Mas a partir daí, sabendo nós que há sempre alguns percalços desta fase inicial de desenvolvimento embrionário, eu acho que convém sempre confirmar. Mas tão precoce como aos 22, 23 dias já consegues ter essa noção. E depois mais tarde eu acho que é o coração tanto a bater, acho que está Estamos a falar na transabdominal frequências de pai de 8 ou 9, não sei, é 8 ou 9, não? Megahertz, não? Qual é a Mas frequência? eu a transretal que uso, a minha transretal é de 7,5. 7,5. E funciona bem. As setoriais, normal, as de baixa frequência, eu, por exemplo, 5 para mim já é de baixa frequência. Eu uso este mesmo Aloca nas vacas e tenho uma sonda que eu chamo de mão, é uma transabdominal, mas não é rígida, portanto que eu consigo levar na mão para fazer nas vacas. E eu percebo que há um déficit de qualidade de imagem, e olha que eu não estou mais longe, que eu tenho exatamente a mão no mesmo sítio onde teria a transretal nas ovelhas, não é? É só por dizer que leva a mão para dentro da vaca juntamente com a sonda. E a qualidade da imagem, em termos de pixelado, portanto é uma imagem que notoriamente é mais fraco, a imagem que eu tenho do ovário da vaca, apesar de ser maior, do que aquele que eu tenho com a aloca transretal e de 7,5 nas ovelhas e nas cabras. A frequência faz muita diferença. Olha, Sandra, muitos parabéns e gostei muito da tua Olha, apresentação. e obrigada está pelas tuas tudo questões. claríssimo. Depois vamos falando. Muito obrigado. Obrigada. Quando quiseres, estou à disposição. Sim, senhor. Pelo adiantado da hora, até porque não penso que por volta das 8 ficaremos sem espaço aqui no turno. Sandra, da minha parte, agradecer-te, agradecer a todos o esforço que fizeram, porque esta hora já começa a encostar muito às horas do jantar e por aí fora. Agradecer-vos o compreender o termos ter feito esta mudança. Luis, te esperamos mañana y bueno, a lo mejor vas a conseguir un local con señal de net mejor y seguro que va a funcionar muy bien, ¿vale? No te preocupes, estas cosas pasan en todos lados, ¿vale? Lo hemos arreglado muy bien, Sandra. Lo he pagado muy bien. Vale, gracias. Hasta mañana, Luís. Pronto, passar para a doutora Bárbara. Doutor Ramiro, eu queria só, ainda temos de facto, fecha às 8, temos aqui uma Ângela, que não é a doutora Ângela, nossa oradora, mas temos aqui outra Ângela. Não sei se queria falar, queria fazer alguma perguntinha, ainda temos aqui uns minutinhos. Olá, boa noite. Acho que sou a Ângela que está a falar. Eu sou veterinária, trabalho no Baixo Alentejo e faço algumas ecografias para diagnóstico de gestação e normalmente utilizo sempre o modo transabdominal. E acho que tem corrido bem. A minha questão era a seguinte: quando utiliza a ecografia transretal, também costuma diagnosticar muitas patologias ováricas ou algumas ou não? Eu não tenho muita noção se a semelhança dos bovinos também costumam aparecer muitas em pequenos ruminantes e tinha essa curiosidade da sua experiência. Ok, obrigada, Ângela. Ainda bem que corre bem consigo. É assim, eu percebo o uso da transabdominal e não estou a desvalorizá-la de maneira nenhuma. Acho que nós temos é que ter assente o que é que podemos ter com uma e o que é que podemos ter com outra e o que é que nos limita uma e o que é que nos limita a outra, só isso. E depois, consoante a situação, fazemos a melhor escolha. Muitos destes aparelhos que eu tentei mostrar aqui alguns exemplos, infelizmente temos muito para escolher, como eu disse há bocado, haja dinheiro para os comprar.
veio muito com estas sondas setoriais. Eu, por acaso, até há bocado estava ali a fazer uma pesquisa na internet e vi que também já há uns que não têm imagem, mas também são com tecnologia de ultrassom, que vão buscar ao Ramiro. Lembras-te daqueles que havia nas porcas, dos bipes? Sim. Pronto, agora há uns que também já dão para ovelhas, portanto, e vêm da China, portanto, já sabes de onde é que de onde é que vem tudo. Portanto, até esses que são transportáveis, e há uns da EasyScan que eu estive a ver há bocado, eu depois, era para pôr aqui a imagem, mas já não me deste tempo, que é um que é sem fios, wireless, que portanto está ali desligado do visor e desligado não tem que estar acoplado ao visor, é wireless e é transabdominal e parece assim parece assim um punho. Estás a ver? Nem sequer é este coice de cone, parece assim um microfone e que se tivesse cortado o microfone assim a meio. É assim rombo e depois aquilo não tem fios nem nada e tem assim um monitor pequenino. Portanto, esse é o último da DualScan. Está sempre a evoluir. Agora, eu acho que até em termos de contenção do próprio animal, se a Ângela estiver a trabalhar com um colega ou que tenha lá um colaborador, eu acho que é mais fácil a transabdominal para a contenção do animal, porque pronto, é alguns segundos e possivelmente para as confirmações da estação eu acho que não errou de certeza porque faz-se muito bem, porque a gente ali não vai à procura do pormenor, não é? Se tiver lá a vesícula, que já tem alguma dimensão ou até um bocadinho mais tarde, isso vê-se notoriamente, a gente depois com a prática vai afinando mais o olho e vai ficando também mais especialista. Só que a questão de eu ter focado mais ali naquele aspecto, é que como eu disse, a minha parte foi mais a dinâmica folicular, em que usei muito esta, e eu acho que não podia usar outra. Agora em campo, mesmo estes aparelhos novos que surge muito a abordagem transabdominal, com estas sondas mais ou menos setoriais, ou mais ou menos com estes modelos inovadores, porque eu penso que até mesmo a chegada ao animal, o colocar a sonda, é bastante mais expedito, até às vezes só para uma pessoa, se tiver ali uma mangazita de maneio improvisada junto a uma parede e com umas paletes ou com uma cerca amovível ou qualquer coisa que a gente o possa ali controlar, até um operador sozinho consegue fazer esta manipulação. A transretal... A transretal, se calhar, pronto, não é que aquilo não causa desconforto nenhum, mas pronto, até para gerarmos uma imagem que queremos de boa qualidade, o bicho tem que estar um bocadito mais sossegado. Pois, mais contido. É, mais contido um bocadinho. Mas olha, eu dou-lhe os parabéns e espero que incuta mais colegas em campo a fazerem estas práticas, quer na parte da diagnóstico de estação, como da própria... a chega em relação ao momento da ovulação, que eu acho que também é muito importante para que depois funcione o resto que vem a seguir e que a gente perceba que isto é uma prática que nos traz algumas vantagens, não é? Agora, não podemos esperar que cada produtor vá comprar um ecógrafo, se calhar esse só nos tem que ficar da parte das associações ou das empresas que fazem assessoria e que fazem as avanças e fazem isto, portanto, claro. O ónus tem que ficar desse lado, mas eu acho que em termos do vosso desempenho e do vosso contributo na área reprodutiva acho que é muito importante. Mas obrigada, já agora, a minha questão era se em relação à ecografia dos ovários, costumava das patologias, não, olha, fiz muitas e não vi grande coisa. Porque... E ovelhas sem tratamentos, portanto eu só estava a seguir ciclos éstricos e a fazer ondas de dinâmica folicular e a medir folículos e a medir ovários, não vi assim, eventualmente às vezes alguns casos de copos de úteis persistentes, mais do que folículos quísticos. Mas não com tanta incidência, e fiz milhares de ecografias, e também só fiz em 2 raças, podia essas raças também não terem predisposição grande para isso, conforme disse, fiz mais na churra e na serrana, mas não tanto quanto a gente vê documentado e falado nas vacas, em que há muito mais... eu também não sei se nas vacas, também devido à própria intervenção exógena que muitas vezes nós fazemos da reprodução, se eventualmente isso não poderá às vezes ter alguma interferência na incidência. Não sei, estou aqui a especular, mas do que eu conheço, e não conheço muito, do que fiz, não vi, não sei se o Ramiro tem outra ideia, mas eu não vi nada do que seja semelhante ao retrato que às vezes se faz das vacas, não é? Muitas situações
de se usa ovulatórios ou de corpos de úteis persistentes, que acho que são muito comuns em vacas leiteiras, e mais em vacas leiteiras de alta produção. Eu acho que aqui, mais uma vez, e lá vou buscar outra vez a questão da nutrição, eu acho que aqui há uma interferência grande daqui do desequilíbrio nutricional e dos balanços energéticos negativos, depois com a forma como o ovário consegue trabalhar melhor ou pior. Eu acho que esta desregulação, mais uma vez, tem a ver aqui com esta... E às vezes também acho que, peço desculpa estar a interrompê-lo, e às vezes se calhar também não sei se não será ao contrário, pelo menos eu em cabras de Sana há uma exploração em que costumo acompanhar e tenho alguns problemas de infertilidade, ou seja, o produtor tem com algumas cabras problemas de infertilidade, encontra algumas pseudogestações, mas para além disso, e essas normalmente faço tratamento com prostaglandina e o problema fica resolvido, mas ainda assim aparecem muitas cabras inférteis que faço ecografia com recorrência e mesmo na estação reprodutiva elas acabam por não ficar gestantes, muitas vezes associo a uma condição corporal exagerada porque elas depois também acabam por acumular muita gordura e é difícil de controlar. Pois, isso é os nossos polos da percepção. A gente, quando elas estão magrinhas, consegue explicar bem. A gente consegue perceber bem. Até acho que foi o Ramiro que mostrou aqueles copos de champanhe, não foi? Sim, foi. A gente consegue perceber bem quando elas estão magrinhas que não há energia que chegue para uma nova gestação. Quando estão gordinhas, quando estão gordinhas, a gente custa mais entender, mas as gordinhas têm a ver com a depuração da progesterona. Elas têm uma taxa de depuração hepática da progesterona muito mais rápida e que não mantém progesterona suficiente em circulação para manter a gestação. Elas não é que não fiquem gestantes, que essa Ângela ficasse no início, elas chegam a ficar gestantes, só que não conseguem manter a gestação. Essa é uma das principais causas, é a taxa de depuração da progesterona. A progesterona é depurada hepaticamente muito rápido em animais mais obesos. E isso não é por falta de produção, não é por falta dos corpos lúteos gestacionais, que nesta fase, no caso dos caprinos, então têm que se manter quase até ao final da gestação, para não haver casos de aborto, mas é que há uma limpeza ali de circulação da progesterona que impossibilita a manutenção da gestação. Pois, também pode ser por aí, então. Que não quer dizer que também não estejam bem, não é? Aí estamos a ser, Ângela já percebeu qual é a mensagem que devemos passar, estamos a ser ineficientes de uma maneira, está a gastar dinheiro em cabras tão gordas e ainda por cima as cabras não ficam prenhas, portanto está a perder dinheiro de duas maneiras, portanto é preciso pensar a coisa, pronto, por isso é que eu estou a dizer, a gente às vezes, e vocês sabem isso que estão no campo, sabem bem melhor do que nós que não fazemos tanto essa ponte, infelizmente, mas muitas vezes temos que ser educadores e as pessoas às vezes não fazem porque não é que não saibam fazer ou que não queiram fazer de outra maneira, mas temos que lhes explicar que se calhar, eu acho muita piada aos americanos, porque os americanos têm muitas coisas más, mas eu tenho só para terminar, Ramiro, já sabes que eu falo muito, mas eu tenho um quadro, e há muitos quadros desses, que quando dou as aulas de registros reprodutivos, que a gente fala do intervalo entre partos, e então os americanos têm tudo contado ao dólar, não é? Então é assim, se o intervalo entre partos deixar de ser 11 meses, eu perco 60 euros por vaca. Se passar de 12 para 13, já perco 250. E às vezes a gente tem que lhes chamar e temos que também ter a capacidade de fazer um bocadinho estas contas e assim, olha, está a ver, tem aqui 5 cabras que deviam estar prenhas e se calhar cada uma delas ia ter 2 cabritos e estes 2 cabritos da Páscoa, vezes 10 davam 20 e 20 ganhava 500 euros. Não sei, estou a especular. Mas se a gente não souber fizer as contas a isto, às vezes não os conseguimos chamar à razão. E os americanos nisso fazem as contas a tudo. Se a vaca tiver mais 2 dias aberta, vazia, mais 2 dias é aberto, menos 50 dólares. Pronto, fazem logo as contas a isso tudo. E aí é a maneira de lhes chamarem à razão, muitas vezes. Pois. Ok, muito obrigada Obrigada, Ângela. Pela apresentação. Obrigada. Muito obrigado também pela questão, peço desculpa de não ter dito nada, mas é que não me aparece a minha. Eu também não vi. A doutora Bárbara, assim. Eu vou estando sempre com atenção. Ainda bem, ainda bem. E é por isso, está bem? Pronto, muito obrigado então e até amanhã. Pronto, até amanhã então. Amanhã não se esqueçam, temos então o Dr. Luís, que vai correr muito bem certamente. Vai, claro.
obrigada a todos. Peço, pronto, mais uma vez desculpa, estas coisinhas às vezes acontecem, é normal e é mais frequente até do que parece. Acontece muitas vezes. Pronto, muito obrigada. Eu penso que isto às 8 vai desligar, eu hoje vou testar, portanto, falta menos de Doutora Bárbara, menos de um minuto. a indicação que eu tenho é que eles agora, por causa do Covid, que não cortam logo. E, portanto, que se mantém durante mais algum tempo. Mas, realmente, nunca sabendo, lá está, mais vale ir fazendo as despedidas. E se quiser, podemos jogar agora as cartas aqui à frente. Então já falta pouco. Já falta pouco. Doutora Sandra, muito obrigada. Ok, muito obrigada a vocês. Até uma próxima. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, mas muito obrigada pela apresentação, pelas imagens, pelo material muito atual e foi fantástico. Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu. Pronto, olha, são 8 horas, não nos cortaram o pio, portanto... Pronto, vamos ter que ir mesmo. Até amanhã. Então, Obrigada. Até amanhã. Muito obrigada a todos. Vale, adeus.